Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso universo. Hoje nós vamos falar sobre um marco da engenharia que flutua em silêncio sobre nossas cabeças, convidando você a entender a importância da estação espacial e a descobrir como é, de fato, a vida nela. Você sabia que o objeto mais caro e complexo já construído por mãos humanas é, na verdade, uma casa que cai eternamente ao redor da Terra, mantendo-se no céu apenas pela sua velocidade fantástica? A 400 quilômetros de altura, essa ilha de metal viaja tão rápido que o Sol nasce 16 vezes por dia. Mas como a mente humana suporta o confinamento, a radiação e a total ausência de gravidade por meses a fio? Hoje, vamos narrar a origem dessa construção monumental, descrever a rotina de quem dorme flutuando, desvendar os sistemas que reciclam o ar e a água, explorar os experimentos que revolucionam a medicina e contemplar o futuro dessas bases como nosso trampolim para outros mundos. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O seu apoio voluntário é a única força que permite ao canal crescer e continuar existindo. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixe a ciência te guiar. Para compreender verdadeiramente a magnitude do que construímos, precisamos primeiro olhar para cima, para o vasto oceano noturno que cobre nossas cabeças todas as noites. Imagine que você está deitado em um campo aberto, longe das luzes da cidade, sentindo o cheiro da relva úmida e ouvindo o som rítmico dos grilos. O céu é um manto de veludo negro, pontilhado por diamantes estáticos que chamamos de estrelas. Se você tiver paciência e um pouco de sorte, verá um ponto de luz que se comporta de maneira diferente. Ele não pisca, não tremeluz e não permanece fixo. Ele desliza. É uma luz constante, firme e silenciosa, riscando o firmamento de horizonte a horizonte com uma determinação tranquila. Aos olhos desatentos, parece apenas mais um astro ou talvez um avião distante. Mas aquele ponto de luz é a maior prova da audácia humana. É a Estação Espacial Internacional, uma catedral de ciência e cooperação que flutua no limite entre a nossa atmosfera e o vazio infinito. A história dessa estrutura não começa com metal e parafusos, mas com um sonho antigo, tão velho quanto a primeira vez que um ser humano olhou para a Lua e desejou tocá-la. Durante milênios, estivemos presos à superfície, ancorados pela gravidade que moldou nossos ossos e definiu nossa biologia. Sair daqui parecia impossível, uma fantasia reservada aos deuses ou aos loucos. No entanto, a curiosidade é uma força tão potente quanto a própria gravidade. Começamos com pequenos passos, lançando satélites que bipavam solitários na escuridão. Depois enviamos animais. E, finalmente, nós mesmos, em cápsulas apertadas que mal permitiam o movimento. Mas essas visitas eram breves. Eram mergulhos rápidos no oceano cósmico, seguidos de um retorno apressado à segurança da costa terrestre. O que buscávamos não era apenas visitar o espaço, mas morar nele. Queríamos uma casa nas estrelas. A construção dessa casa é, talvez, o maior feito de engenharia da história da nossa espécie. Ao contrário de qualquer edifício na Terra, a estação espacial não pôde ser construída no chão, para depois ser erguida. Ela era grande demais, pesada demais e frágil demais para suportar a força bruta de um lançamento de foguete se estivesse inteira. Ela precisava nascer no próprio céu. Imagine o desafio de montar um quebra-cabeça de milhares de peças complexas. Mas fazer isso enquanto você e as peças estão caindo em queda livre ao redor do planeta, a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora, usando luvas grossas e pressurizadas que transformam cada movimento dos dedos em um esforço exaustivo. Foi assim, peça por peça, módulo por módulo, que ela foi montada. O primeiro pedaço, chamado Zarya, que significa alvorada em russo, subiu aos céus no final do século XX, solitário e funcional. Poucas semanas depois, o módulo Unity dos Estados Unidos se juntou a ele. No escuro silencioso do espaço, essas duas latas de metal se encontraram e se acoplaram, selando um pacto não apenas de engenharia, mas de diplomacia. Naquela altitude, as fronteiras que desenhamos nos mapas lá embaixo
deixam de fazer sentido. Para sobreviver no ambiente mais hostil conhecido, antigas rivalidades tiveram que ser deixadas na superfície. A estação espacial tornou-se, assim, um território neutro, uma micronação dedicada à paz e ao progresso, construída pelas mãos de 15 nações diferentes que decidiram trabalhar juntas em prol de algo maior que suas próprias bandeiras. À medida que os anos passavam, mais peças eram enviadas. Laboratórios cilíndricos, braços robóticos canadenses articulados com a precisão de um cirurgião e gigantescas estruturas de treliça que formam a espinha dorsal da estação. E então vieram as asas. Enormes painéis solares, dourados e brilhantes, estendendo-se por dezenas de metros para capturar a luz pura do Sol, sem o filtro da atmosfera. Quando a luz da nossa estrela atinge esses painéis, eles brilham com uma intensidade que rivaliza com a dos planetas mais luminosos do céu noturno, que é o brilho que vemos aqui de baixo. Eles são as velas que impulsionam essa nau, convertendo fótons em elétrons para alimentar os sistemas que mantêm o ar respirável e a temperatura agradável em meio a um vácuo mortal. É fundamental entender onde exatamente essa estrutura reside. Ela habita o que chamamos de órbita terrestre baixa. Não é o espaço profundo longe de tudo, mas sim a varanda do nosso planeta. Está alta o suficiente para que o céu seja perpetuamente negro, mesmo quando o Sol está brilhando, mas baixa o suficiente para ainda sentir o abraço gravitacional da Terra. Na verdade, a estação não está flutuando no sentido de ter escapado da gravidade. Ela está caindo. É um conceito fascinante da física newtoniana. A estação está em queda livre constante em direção à Terra, mas como ela se move para o lado a uma velocidade absurda, a curvatura da Terra se afasta dela na mesma proporção em que ela cai. Ela cai eternamente, errando o chão a cada segundo. É essa queda infinita que cria a sensação de ausência de peso, a microgravidade, onde cima e baixo são apenas convenções e onde o corpo humano deixa de sentir o peso da própria existência. O ambiente externo é de uma hostilidade inimaginável. Do lado de fora das finas paredes de alumínio e Kevlar, a temperatura flutua violentamente. Quando a estação está sob a luz direta do Sol, o metal pode aquecer a mais de 120 graus Celsius. 45 minutos depois, quando ela mergulha na sombra da Terra, a temperatura despenca para 150 graus negativos. É um ciclo térmico brutal de expansão e contração, de fogo e gelo, que se repete 16 vezes por dia, todos os dias, há mais de 2 décadas. E a estrutura aguenta. Ela estala, geme e respira com essas mudanças, mas permanece firme, uma bolha de clima tropical e ar pressurizado, protegendo seus habitantes do silêncio congelante. Visualmente, a estação é uma colagem de formas geométricas funcionais, uma beleza estranha e industrial. Ela tem o tamanho aproximado de um campo de futebol americano e pesa mais de 400 toneladas. Se você pudesse flutuar ao lado dela, veria uma superfície marcada por micrometeoritos, cicatrizes de sua longa jornada. Veria radiadores brancos que se estendem como sanfonas para dissipar o calor gerado pelos equipamentos eletrônicos e pelos corpos humanos lá dentro. Veria a cúpula, uma janela panorâmica composta por 7 vidros blindados, voltada para a Terra, que oferece a vista mais espetacular que qualquer ser vivo já presenciou. O nosso planeta azul, girando serenamente, envolto na fina e frágil camada de atmosfera que brilha como um halo azulado contra a escuridão absoluta. Mas o que torna a Estação Espacial Internacional verdadeiramente vital não é apenas sua complexidade técnica ou seu custo astronômico. É o fato de ela ter se tornado um porto seguro permanente. Antes dela, íamos ao espaço como visitantes. Com ela, nos tornamos residentes. Ela transformou o excepcional em cotidiano. O espaço deixou de ser apenas um lugar de conquista e tornou-se um local de trabalho, de rotina, de café da manhã e de noites de sono. Ela provou que a tecnologia pode criar um oásis de vida onde a natureza dita que nada deveria sobreviver. É o único lugar no universo além da Terra, onde, neste exato segundo, corações humanos estão batendo, pulmões estão respirando e mentes estão sonhando. Essa estrela que cruza o céu
É, portanto, um laboratório de possibilidades. Tudo nela foi desenhado para testar os limites. Desde o sistema que recicla cada gota de suor e urina em água potável pura, até os giroscópios maciços que a mantêm estável, sem o uso de propulsores químicos. Cada centímetro cúbico desse espaço foi otimizado para a ciência e para a sobrevivência. E é lá dentro desses módulos pressurizados, cheios de cabos, monitores e velcro, que a nossa história humana ganha um novo capítulo. Um capítulo onde aprendemos a nos desprender do solo, não apenas fisicamente, mas psicologicamente, preparando-nos para os dias em que talvez tenhamos que viajar para muito mais longe do que a órbita da nossa própria casa. Agora que visualizamos a estrutura externa, essa maravilha metálica que dança silenciosa sobre as nuvens, é hora de nos aproximarmos da escotilha. Imagine-se flutuando em direção a uma das portas de acoplamento. O silêncio lá fora é absoluto, pois não há ar para carregar o som. Tudo o que você ouve é a sua própria respiração e o zumbido do rádio. Ao girar a manivela e abrir a passagem, o som do ar sibilando preenche seus ouvidos. Você é puxado para dentro não pela gravidade, mas pelas mãos de boas-vindas de outra pessoa. O cheiro é diferente. Dizem que o espaço tem um cheiro metálico, como solda quente ou carne grelhada, trazido pelas roupas dos astronautas que saíram para caminhar. Você entra. As luzes são brancas e clínicas, mas o ambiente é acolhedor. Você está dentro da máquina mais complexa já feita, pronto para descobrir como a vida se adapta quando as regras da física que conhecemos desde o nascimento são subitamente desligadas. Acordar na Estação Espacial Internacional é uma experiência que desafia qualquer memória biológica que o corpo humano carrega. Na Terra, o despertar é sempre acompanhado pela pressão do colchão contra as costas, o peso do cobertor e a certeza imediata de onde está o chão. Aqui, nada disso existe. Você desperta flutuando. Seu corpo está dentro de um saco de dormir branco, preso à parede de um pequeno cubículo do tamanho de uma cabine telefônica, para evitar que você saia à deriva durante a noite e colida com algum equipamento sensível. Não acima, não abaixo. Seus braços, livres da gravidade, tendem a flutuar para a frente do peito, na posição natural de relaxamento, que lembram um feto ou, curiosamente, a postura de um zumbi de filmes antigos. É preciso um segundo de consciência para lembrar onde você está. A sensação de desorientação é comum nos primeiros dias. O ouvido interno responsável pelo equilíbrio procura desesperadamente pela gravidade para dizer ao cérebro onde está o solo, mas encontra apenas silêncio. A rotina começa não com a luz do sol entrando pela janela, pois o sol nasce a cada 90 minutos lá fora, criando um ciclo frenético que enlouqueceria o relógio biológico. O tempo aqui é uma convenção, uma regra imposta artificialmente. As luzes da estação acendem em um horário programado, geralmente seguindo o fuso horário de Londres, o tempo universal coordenado, para sincronizar os centros de controle de Moscou e Houston. O astronauta sai de seu casulo, abrindo o zíper e empurrando-se suavemente para fora. O movimento é o primeiro aprendizado. No início, os novatos se movem com força excessiva, batendo no teto ao tentarem dar um passo ou girando descontroladamente ao tentarem virar uma maçaneta. Com o tempo, o corpo aprende a sutileza. Aprende-se que um toque com a ponta do dedo mínimo é suficiente para atravessar um módulo inteiro. Você não anda, você navega. Os pés, que na Terra são nossos pilares, aqui tornam-se quase inúteis para a locomoção, servindo mais como mãos extras para se prender aos corrimãos azuis espalhados pelas paredes, teto e chão, conceitos que, aliás, são indistinguíveis. O teto de um momento torna-se o chão do próximo, dependendo apenas de como você rotaciona seu corpo. A higiene pessoal é uma dança delicada com a física dos fluidos. Sem a gravidade para puxar a água para baixo, não existem chuveiros. Uma gota d'água que escapa não cai. Ela flutua como uma esfera perfeita e trêmula, uma joia líquida que pode viajar pela cabine e causar um curto-circuito em um painel vital. Por isso, o banho é feito com toalhas úmidas e sabão que não precisa de enxague. Lavar o cabelo envolve aplicar água de um saco com um canudo diretamente no couro cabeludo.
Massagear o shampoo com cuidado para que as bolhas não escapem e depois secar vigorosamente com a toalha. A água não escorre pelo corpo, ela adere à pele como uma camada gelatinosa, criando uma sensação estranha de estar envolto em um filme líquido até ser removida mecanicamente. Escovar os dentes apresenta outro dilema. Não há pia para cuspir. A solução é engolir a pasta de dente ou cuspi-la em um lenço de papel. São pequenos detalhes da vida doméstica terrestre que aqui em cima exigem planejamento e atenção total. Vestir-se também tem suas peculiaridades. Como não há peso para puxar as roupas para baixo, as camisas e calças tendem a flutuar ao redor do corpo, sem aquele caimento familiar. E o próprio corpo muda. Sem a gravidade puxando o sangue para as pernas, os fluidos corporais migram para o tórax e para a cabeça. O rosto fica mais arredondado, inchado, e os olhos podem ficar mais apertados, uma condição conhecida como cara de lua. As pernas, por outro lado, perdem volume rapidamente, ficando mais finas, o que os astronautas chamam com humor de pernas de frango. Além disso, essa migração de fluidos causa uma congestão nasal constante, como se todos estivessem perpetuamente com um leve resfriado. Isso afeta o olfato e, consequentemente, o paladar. A comida parece ter menos gosto no espaço. Isso nos leva à hora das refeições, que é um dos momentos mais importantes de socialização e conforto psicológico a bordo. A cozinha é um módulo repleto de pacotes de comida desidratada e latas fixados com velcro para não saírem voando. Não há pratos abertos, pois a comida flutuaria para longe. Tudo vem em embalagens que podem ser hidratadas com água quente ou fria, injetada por uma agulha, ou em forma de pasta. Mas a magia acontece quando se tenta comer algo sólido. Você pode deixar uma tortilha flutuando no ar diante de você, aplicar uma linha de pasta de amendoim, colar pedaços de chocolate nela e vê-la girar lentamente antes de dar uma mordida sem usar as mãos. É um momento de brincadeira permitido, onde a física vira brinquedo. Devido à perda de paladar causada pela congestão, os temperos picantes são os favoritos absolutos. Molho de pimenta, wasabi e raiz forte são moedas valiosas no espaço, pois são as únicas coisas capazes de acordar as papilas gustativas adormecidas. O sal e a pimenta não podem ser em pó, pois os grãos flutuariam e entrariam nos olhos ou nos pulmões. Eles são fornecidos em forma líquida, dissolvidos em água e óleo. Mas a vida na estação não é apenas flutuar e comer. O corpo humano, evoluído para lutar contra a gravidade da Terra, começa a se deteriorar assim que entra em órbita. Os ossos, percebendo que não precisam mais sustentar peso, começam a dissolver-se, perdendo cálcio a uma taxa alarmante de 1 a 2% ao mês. Os músculos, sem o esforço de levantar o próprio corpo ou manter a postura, começam a atrofiar. Para combater isso, a rotina dos astronautas é rigorosa. 2 horas e meia de exercícios físicos obrigatórios todos os dias, sem exceção. Mas como levantar peso onde nada tem peso? A resposta está na resistência. Eles usam máquinas complexas que utilizam cilindros de vácuo para criar resistência contra o movimento. Correr na esteira exige que o astronauta use um colete com elásticos fortes que o puxam para baixo, simulando a gravidade. Caso contrário, ao primeiro passo, ele seria lançado contra o teto. E o exercício revela outra curiosidade: o suor. Na Terra, o suor escorre e evapora, resfriando o corpo. No espaço, o suor apenas se acumula na pele, formando poças líquidas que grudam no rosto e nos braços, ardendo nos olhos se não forem secas constantemente com uma toalha. É uma sensação de calor úmido e envolvente. O trabalho ocupa a maior parte do dia. A estação é um laboratório vivo. Os tripulantes passam horas realizando manutenção, consertando banheiros que quebram, um problema crítico e frequente, trocando filtros de ar, verificando conexões elétricas e conduzindo experimentos científicos enviados por pesquisadores de todo o mundo. Eles cultivam cristais de proteínas que crescem maiores e mais puros na microgravidade, ajudando no desenvolvimento de novos remédios. Cultivam alfaces e flores em estufas iluminadas por luzes violetas, aprendendo como as plantas sentem o baixo sem gravidade, e queimam combustíveis em câmaras,
seladas para entender como o fogo se comporta quando as chamas não sobem, mas formam esferas azuis perfeitas. O silêncio nunca é total durante essas atividades. A estação é barulhenta. Bombas, ventiladores e sistemas de suporte à vida zumbem constantemente. O silêncio absoluto seria perigoso, pois sem a circulação de ar forçada pelos ventiladores, o dióxido de carbono que você exala formaria uma bolha invisível ao redor da sua cabeça, sufocando-o enquanto dorme ou trabalha parado. O ruído branco é o som da sobrevivência. No entanto, há momentos de pausa, e é nesses momentos que todos migram para o lugar mais sagrado da estação. A cúpula é um módulo com 7 janelas grandes, voltado para a Terra. É ali que a rotina técnica se dissolve em pura emoção. Ver a Terra de cima provoca uma mudança cognitiva profunda, conhecida como o efeito visão geral. Lá de cima, não se vêem fronteiras políticas, muros ou divisões. Vê-se apenas uma esfera frágil, protegida por uma linha azulada fina e brilhante. A atmosfera, que é tudo o que separa a vida da morte. Eles veem tempestades gigantescas, girando como peões brancos sobre os oceanos. Veem as luzes das cidades à noite formando teias douradas que conectam a humanidade. E veem as auroras boreais dançando como rios de luz verde e púrpura que parecem quase tocar a estação. A velocidade é tão grande que eles atravessam um continente em minutos. Passam do inverno da Rússia para o calor da África, do dia para a noite, em um piscar de olhos. É uma visão que humilha e eleva ao mesmo tempo, lembrando-os constantemente de que, apesar de estarem em uma máquina de metal, eles ainda são filhos daquele planeta azul. A convivência nesse espaço confinado cria laços únicos. São geralmente 6 ou 7 pessoas, dividindo o mesmo volume de ar reciclado por meses. Eles compartilham o trabalho, as refeições, os filmes nas noites de sexta-feira e a saudade de casa. O cheiro de chuva, o vento no rosto, o som dos pássaros, a sensação de deitar em um lençol macio. Coisas triviais tornam-se memórias preciosas. A comunicação com a família é frequente, via vídeo ou telefone, mas a distância física é palpável. Eles estão lá, visíveis como uma estrela no céu da família, mas intocáveis. Quando o dia de trabalho termina e as luzes são diminuídas para simular a noite, a estação entra em um modo mais calmo. Os tripulantes flutuam de volta para seus alojamentos. Alguns leem, outros escrevem diários, outros apenas olham pela janela mais uma vez, hipnotizados pela passagem silenciosa da Terra lá embaixo. Dormir no espaço é estranhamente relaxante, uma vez que você se acostuma. Não há pontos de pressão no corpo. Você não precisa virar de lado porque o braço ficou dormente. Você simplesmente existe, suspenso no ar, um habitante do cosmos protegido por paredes de metal, viajando a velocidades inimagináveis através da noite eterna, esperando o relógio dizer que é hora de acordar para mais um dia de flutuação e descoberta. Se pudéssemos silenciar a mente e ouvir apenas a pulsação da estação espacial, perceberíamos que ela não é apenas uma estrutura passiva de metal onde as pessoas moram. Ela é, em si mesma, um organismo vivo, uma criatura cibernética complexa que respira, transpira, consome energia e se protege. Para que o ser humano, frágil e dependente das condições específicas da Terra, possa sobreviver no vácuo, a estação precisa replicar artificialmente todos os processos que a natureza nos dá de graça aqui embaixo. Enquanto os astronautas dormem ou trabalham, uma sinfonia silenciosa e incessante de válvulas, bombas, filtros e circuitos está operando nos bastidores, realizando uma alquimia contínua para transformar a morte certa do espaço em um refúgio seguro. O primeiro e mais urgente milagre que ocorre a bordo é a criação do ar. Na Terra, estamos cercados por uma atmosfera espessa e generosa. Apenas inspiramos sem pensar. Lá em cima, cada molécula de oxigênio precisa ser fabricada ou recuperada. O sistema responsável por isso é um triunfo da química moderna. A principal fonte de ar respirável na estação vem da água. Através de um processo chamado eletrólise, a estação usa a eletricidade gerada pelos painéis solares para quebrar a molécula de água, separando o hidrogênio do oxigênio. É uma divisão bruta e elegante.
O hidrogênio é descartado no espaço ou usado em outros processos, enquanto o oxigênio, precioso e vital, é liberado suavemente na cabine. É estranho pensar que o ar que enche os pulmões de um astronauta já foi, em algum momento, água líquida. Mas inspirar é apenas metade da equação. O maior perigo em um ambiente fechado não é apenas a falta de oxigênio, mas o acúmulo do que exalamos, o dióxido de carbono. Se esse gás se acumulasse, causaria dores de cabeça, tontura e, eventualmente, a perda de consciência. Por isso, a estação possui pulmões mecânicos, grandes leitos de uma substância chamada zeólita que agem como peneiras moleculares, capturando o dióxido de carbono do ar e prendendo-o, devolvendo o ar limpo para a circulação. Esse ciclo de criar o bom e remover o ruim é constante, monitorado por sensores que cheiram o ar milhares de vezes por segundo, garantindo que a atmosfera interna seja sempre uma cópia fiel de um dia agradável ao nível do mar. Ainda mais fascinante, e talvez mais filosófico, é o ciclo da água. No espaço, a água é ouro líquido. Levar galões e galões de água da Terra para a órbita seria incrivelmente caro e logisticamente impossível para sustentar uma tripulação por longos períodos. A solução é o fechamento total do ciclo. Na estação espacial, nada se perde. Existe um ditado famoso entre os tripulantes que diz: "O café de hoje é o café de amanhã." Isso é literalmente verdade. O sistema de suporte à vida captura toda a umidade disponível. O suor que evapora da pele durante os exercícios, a umidade da respiração de cada tripulante que condensa nas paredes frias, a água usada no banho e, sim, a urina. Tudo isso é coletado e enviado para uma usina de tratamento em miniatura incrivelmente sofisticada. Essa máquina gira, destila, filtra e oxida os fluidos, removendo impurezas átomo por átomo, até que o resultado final seja água pura. E quando dizemos pura, é mais limpa do que a maioria da água engarrafada que bebemos na Terra. Ela é testada constantemente por condutividade elétrica para garantir sua qualidade. É uma lição de humildade e eficiência. No espaço, aprendemos que a água não é algo que se usa e descarta, mas algo que tomamos emprestado, usamos e devolvemos ao ciclo, numa mimese perfeita do ciclo hidrológico do nosso próprio planeta, mas comprimido dentro de alguns módulos de alumínio. Enquanto a estação cuida dos fluidos internos, ela trava uma batalha constante contra o ambiente externo, especificamente contra as temperaturas extremas. Como mencionamos, o lado ensolarado ferve e o lado sombrio congela. Se não houvesse controle, o calor gerado pelos corpos dos astronautas e principalmente pelas centenas de computadores e equipamentos eletrônicos a bordo, cozinharia a tripulação viva dentro da estação, pois no vácuo o calor não tem para onde escapar naturalmente por convecção. Para resolver isso, a estação possui um sistema circulatório, muito parecido com o sangue no corpo humano, mas em vez de sangue, o que corre em suas veias é amônia líquida. A amônia é excelente para transportar calor. Ela circula por tubulações internas, recolhendo o calor dos módulos e dos equipamentos, e o transporta para fora para os grandes radiadores brancos que vemos estendidos na estrutura externa. Esses radiadores funcionam como a pele da estação, emitindo o calor para o frio profundo do espaço através de radiação infravermelha. É um sistema perigoso. A amônia é altamente tóxica e um vazamento seria catastrófico. Por isso, os circuitos internos que tocam o ar habitável usam água para coletar o calor, e essa água troca temperatura com a amônia do lado de fora através de trocadores de calor, garantindo que o fluido tóxico nunca entre na zona habitável. É uma dança térmica precisa, mantendo a temperatura interna num conforto constante de 22 graus Celsius, independentemente do inferno ou do gelo do lado de fora. Toda essa maquinaria, é claro, tem uma fome insaciável por energia. A estação espacial é essencialmente uma enorme máquina elétrica. A fonte dessa vida vem das asas douradas que se estendem majestosamente por mais de 70 metros de envergadura, os painéis solares. Eles são as folhas dessa árvore tecnológica, fazendo uma fotossíntese fotovoltaica. O que é impressionante não é apenas o tamanho, mas a inteligência do sistema. As juntas que seguram esses painéis,
chamadas de juntas alfa e beta, são mecanismos rotativos gigantescos que giram as asas lentamente, seguindo o Sol com precisão milimétrica, enquanto a estação orbita a Terra, garantindo que a face dos painéis esteja sempre perpendicular aos raios solares para máxima absorção. Mas lembre-se, a estação passa metade do tempo na sombra da Terra, na escuridão total. Nesses momentos, os painéis param de gerar energia. A estação precisa, então, sobreviver de suas reservas. Bancos imensos de baterias de íon lítio, recentemente modernizadas, assumem a carga, descarregando energia silenciosamente para manter as luzes acesas, o ar circulando e os computadores rodando até que o Sol nasça novamente 45 minutos depois. Esse ciclo de carga e descarga acontece 16 vezes por dia, submetendo o sistema elétrico a um estresse que nenhum equipamento na Terra enfrenta, exigindo uma robustez sem igual. Outro mecanismo invisível, mas crucial, é o sistema que mantém a estação estável. Imagine tentar equilibrar um lápis na ponta do dedo enquanto cai de um prédio. A estação precisa manter sua orientação fixa para que os painéis apontem para o Sol e as janelas apontem para a Terra. Usar propulsores de foguete o tempo todo para corrigir a posição gastaria combustível precioso e causaria vibrações que arruinariam os experimentos sensíveis. A solução é a física pura da conservação de momento angular. Escondidos dentro da estrutura, existem 4 giroscópios gigantes, rodas pesadas que giram a milhares de rotações por minuto. Quando você tenta inclinar uma roda girando, ela resiste. A estação usa essa resistência para se virar. Ao alterar levemente a velocidade e o eixo dessas rodas internas, a enorme massa de 400 toneladas da estação gira suavemente para o lado oposto, sem gastar uma gota de combustível, sem barulho e sem solavancos. É como se uma mão invisível a segurasse firme no céu. Por fim, há a proteção contra o invisível e o minúsculo. O espaço não é vazio. Ele está cheio de poeira cósmica e detritos deixados por outras missões humanas. Um fragmento de tinta do tamanho de um grão de areia, viajando a velocidades orbitais de milhares de quilômetros por hora, tem a energia cinética de uma bala de fuzil. Se atingisse a parede da estação diretamente, poderia perfurá-la. Para evitar isso, a engenharia criou o escudo Whipple. A estação não é blindada com uma parede grossa e única, mas com camadas. Existe uma folha fina de alumínio, ou tecido balístico colocada a alguns centímetros de distância do casco principal. Quando um micrometeorito atinge essa primeira barreira, ele não é parado, mas é estilhaçado pelo impacto violento, transformando-se em uma nuvem de plasma e poeira fina. Essa nuvem, agora dispersa, atinge a parede interna com sua energia espalhada por uma área maior, incapaz de penetrar. A estação veste, portanto, uma armadura que sacrifica sua camada externa para proteger o coração habitável. Viver lá dentro é confiar cegamente nesses sistemas. O astronauta não vê a eletrólise acontecendo, não vê a amônia fluindo e não vê os giroscópios girando. Mas ele sente. Ele sente no ar fresco que respira, na água límpida que bebe e na estabilidade do chão sob seus pés flutuantes. Há uma simbiose profunda entre o homem e a máquina. A máquina mantém o homem vivo, e o homem mantém a máquina funcionando, consertando-a, cuidando dela. É uma relação de interdependência total, onde a tecnologia deixa de ser apenas uma ferramenta e se torna o próprio meio ambiente, o útero metálico que permite a vida florescer onde ela nunca deveria existir. Além da engenharia precisa e da rotina cronometrada, a estação espacial guarda segredos que não aparecem nos manuais de instrução. Há uma dimensão de mistério a bordo, fenômenos sutis e estranhos que só se revelam àqueles que passam tempo suficiente flutuando em seus corredores. Quando as luzes se apagam e o zumbido dos ventiladores se torna um pano de fundo constante, a estação começa a contar suas histórias mais íntimas, histórias de fantasmas sensoriais e de comportamentos da natureza que desafiam a lógica terrestre. O primeiro grande mistério que todo astronauta encontra não é visual, mas olfativo. O espaço tem cheiro. Na teoria, o vácuo é a ausência de matéria e, portanto, não deveria ter odor algum. No entanto,
Sempre que uma espaçonave de carga atraca, ou quando dois tripulantes retornam de uma caminhada espacial e a escotilha é aberta, um aroma distinto e penetrante invade a cabine. Não é um cheiro sutil. Os habitantes da estação o descrevem de formas variadas, mas sempre com notas agressivas e industriais. Cheiro de pólvora queimada, cheiro de solda elétrica, cheiro de carne grelhada ou de metal aquecido ao extremo. A ciência sugere que esse perfume do cosmos vem de reações químicas de alta energia que ocorrem na superfície dos trajes espaciais, onde átomos de oxigênio atômico, criados pela radiação ultravioleta do Sol, se agarram ao tecido. Quando esses átomos entram na estação e encontram o oxigênio molecular da cabine, eles reagem violentamente, criando ozônio e outros compostos que nossos narizes interpretam como queimado. É o cheiro da morte de uma estrela, o cheiro da violência silenciosa do universo, trazido para dentro de casa. Outro fenômeno que assombra o sono dos viajantes ocorre quando eles fecham os olhos. Na Terra, fechar as pálpebras significa escuridão. No espaço, a escuridão absoluta não existe. Mesmo deitados em seus cubículos, com as luzes apagadas e os olhos fechados, os astronautas veem flashes de luz repentinos, estrias brancas ou azuis que cruzam seu campo de visão como fogos de artifício microscópicos. Esses clarões não são sonhos nem alucinações. Eles são causados pelos raios cósmicos, partículas de altíssima energia lançadas por explosões de supernovas distantes ou pelo nosso próprio Sol. Essas partículas viajam pelo espaço quase à velocidade da luz e atravessam a fuselagem da estação como se ela fosse feita de papel. Elas atravessam também o crânio e o cérebro dos astronautas. Quando uma dessas partículas atinge a retina ou o nervo óptico, ela dispara um sinal elétrico que o cérebro interpreta como um flash de luz. É um lembrete constante e visual de que, apesar de toda a tecnologia de proteção, o corpo humano está sendo bombardeado por energias invisíveis numa radiografia cósmica que nunca termina. Há também lugares na órbita onde a estação parece sentir medo. Existe uma vasta região sobre o Oceano Atlântico Sul, abrangendo parte do Brasil, chamada de Anomalia do Atlântico Sul. É uma espécie de triângulo das Bermudas do espaço, mas com uma explicação científica. Nesse ponto, o campo magnético da Terra, que funciona como nosso escudo contra a radiação, é mais fraco e mergulha mais baixo. Quando a estação passa por essa região, o que acontece várias vezes ao dia, ela recebe uma dose muito maior de radiação. Os computadores a bordo, que são o cérebro da nave, muitas vezes travam ou reiniciam sozinhos, confusos pelas partículas carregadas que atingem seus circuitos. Os astronautas relatam ver os flashes de luz com muito mais frequência nesses momentos. É uma zona de instabilidade, onde a proteção do nosso planeta falha brevemente e a tecnologia mais avançada do mundo gagueja diante da força bruta do Sol. Dentro da estação, a física também prega peças, revelando comportamentos da matéria que parecem magia. O fogo, por exemplo, é uma entidade completamente diferente em microgravidade. Na Terra, a chama de uma vela tem aquele formato clássico de gota alongada para cima, porque o ar quente sobe, puxando o ar frio para a base. Sem gravidade, o ar quente não sobe. Se você acender uma chama na estação, algo feito apenas em experimentos extremamente controlados e selados, ela não aponta para cima. Ela forma uma esfera perfeita, uma bola de fogo azulada e pálida que queima lentamente, consumindo todo o oxigênio ao seu redor até se apagar sufocada. Mas o mistério não para aí. Cientistas descobriram na estação algo chamado chama fria. Às vezes, depois que a chama visível parece ter se extinguido, o combustível continua queimando de forma invisível e a temperaturas muito mais baixas do que o fogo comum. É um fogo fantasma, que pulsa sem luz, uma descoberta que abriu novos caminhos para entendermos a combustão e que seria impossível de ser observada na Terra. A vida microscópica também evolui de forma estranha nesse ambiente. A estação não leva apenas humanos. Ela leva um zoológico invisível de bactérias e fungos que vivem na pele e nos corpos da tripulação. Isolados da Terra e expostos à radiação e à falta de peso, esses micro-organismos começam a mudar. O bioma da estação é único.
Estudos mostram que certas bactérias se tornam mais resistentes e criam biofilmes mais espessos, colônias de proteção que se agarram às superfícies metálicas com uma tenacidade surpreendente. É como se a vida, em todas as suas escalas, sentisse a hostilidade do ambiente e vestisse uma armadura mais grossa. Há cantos da estação onde a umidade se acumula que precisam ser limpos constantemente para evitar que fungos espaciais tomem conta, lembrando aos tripulantes que eles estão dentro de um ecossistema fechado onde a competição pela sobrevivência continua, mesmo em nível celular. E há os sons. A estação é barulhenta devido às máquinas, mas a estrutura em si tem sua própria voz. Lembre-se de que ela passa do calor escaldante para o frio congelante a cada 45 minutos. O metal reage a isso. Quando a estação entra na sombra da Terra e a temperatura cai drasticamente, o alumínio e o aço se contraem. Quando o Sol nasce de novo, eles se expandem. Esse ciclo térmico constante faz com que a estrutura estale, gema e produza sons de batidas metálicas repentinas. Imagine estar flutuando sozinho em um módulo escuro, olhando para a Terra, e ouvir um estalo alto vindo da parede, como se alguém estivesse batendo do lado de fora querendo entrar. No início, é assustador. Com o tempo, torna-se apenas a casa conversando, reclamando do frio e do calor, uma respiração metálica que marca a passagem do tempo orbital. Outro mistério curioso é o destino das coisas perdidas. Na Terra, se você derruba uma caneta, ela cai no chão. Você olha para baixo e lá está ela. No espaço, se você solta uma caneta e desvia o olhar por 10 segundos, ela desaparece. Ela pode ter flutuado para cima, para baixo, ou ter sido gentilmente empurrada por uma corrente de ar imperceptível de um ventilador distante. Objetos perdidos na estação entram em uma espécie de limbo. Ferramentas, tampas de lente, colheres, eles somem por semanas ou meses, mas a estação tem um segredo para devolver o que rouba: os filtros de ar. Como o ar está sempre circulando em direção aos retornos de ventilação para ser limpo, a correnteza acaba levando todos os objetos perdidos para o mesmo lugar. Se um astronauta perde algo, ele não procura no chão. Ele vai até as grades dos grandes filtros de entrada de ar. Lá, preso contra a tela pela sucção do ventilador, encontra-se um cemitério de objetos variados: poeira, cabelos, embalagens de comida e a chave de fenda perdida há 3 semanas. É o achados e perdidos, automático da física dos fluidos. Mas talvez as descobertas mais belas sejam aquelas que olham para baixo. Do ponto de vista privilegiado da cúpula, os astronautas veem fenômenos climáticos que nós, na superfície, nem imaginamos que existem. Eles veem as tempestades de cima, mas não veem apenas raios. Eles veem espectros e jatos azuis. São descargas elétricas imensas, medusas de luz vermelha e colunas de luz azul que disparam das nuvens para cima, em direção ao espaço, e não para baixo, em direção ao solo. São eventos transientes luminosos, flashes de energia pura que conectam a atmosfera ao vácuo, invisíveis para quem está no chão por causa das nuvens, mas que, para quem está em órbita, parecem um balé elétrico silencioso e gigantesco, revelando que a Terra é muito mais dinâmica e elétrica do que nossos olhos terrestres podem captar. E finalmente há a descoberta da fragilidade. Não é um dado científico, mas uma revelação emocional que atinge a todos. Ao olhar para o horizonte da Terra, vê-se a atmosfera de lado, e o que choca é o quão fina ela é. Parece uma casca de cebola, uma película de sabão iridescente e delicada, protegendo toda a vida conhecida da escuridão infinita e fria. Essa visão não traz medo, mas uma ternura imensa. O segredo final que a estação conta a cada um de seus habitantes é que a fronteira entre a vida e a extinção é muito mais tênue do que gostamos de admitir, e que essa linha azul brilhante é o único tesouro que realmente importa. É um mistério que se transforma em responsabilidade, mudando para sempre a alma de quem o testemunha. Muitas vezes, quando olhamos para aquele ponto de luz cruzando o céu noturno, cometemos o erro de pensar nele como uma ilha solitária, um mundo à parte desconectado da nossa realidade terrena. Mas a verdade é que a Estação Espacial Internacional não flutua isolada.
Ela está presa à Terra por milhares de fios invisíveis, laços de dados, de necessidade e de descoberta que impactam a vida de quem nunca saiu da superfície. Ela não é apenas um refúgio para 6 ou 7 viajantes. É uma extensão direta da nossa própria casa. Um laboratório cujas portas estão abertas para resolver os problemas mais urgentes que enfrentamos aqui embaixo. A distância de 400 quilômetros é, na verdade, uma ponte, não uma barreira. A conexão mais profunda e humana que a estação estabelece é com o nosso próprio corpo. De uma maneira estranha e fascinante, os astronautas que lá habitam funcionam como voluntários em uma máquina do tempo biológica. O ambiente de microgravidade acelera processos que na Terra levariam décadas para acontecer. O envelhecimento, por exemplo. Ao perder massa óssea e muscular rapidamente devido à falta de peso, o corpo do astronauta simula, em poucos meses, o que acontece com um idoso ao longo de anos de vida sedentária ou acamada. Eles se tornam modelos acelerados de estudo para a osteoporose e a atrofia muscular. Os remédios e terapias testados para manter os ossos dos viajantes espaciais fortes não servem apenas para garantir que eles possam caminhar quando voltarem a pisar na Terra. Eles estão abrindo caminhos para tratamentos revolucionários que ajudam milhões de pessoas idosas a manterem sua mobilidade e independência por mais tempo. Cada exercício feito lá em cima, cada exame de sangue analisado, é uma carta de esperança enviada para os hospitais aqui embaixo. Além dos ossos, a estação é o lugar perfeito para entender o inimaginavelmente pequeno. Na Terra, quando os cientistas tentam criar cristais de proteínas para estudar doenças e desenvolver medicamentos, eles enfrentam um problema: a gravidade. A gravidade puxa as moléculas, cria correntes de convecção nos fluidos e faz com que os cristais cresçam de forma irregular e cheia de defeitos, como um muro de tijolos mal empilhados. No silêncio imponderável da órbita, no entanto, essas forças desaparecem. As proteínas livres do peso organizam-se em estruturas cristalinas perfeitas, maiores e mais puras do que qualquer coisa que poderíamos produzir em laboratórios terrestres. É como ver a arquitetura da vida em alta definição. Graças a esses cristais espaciais, pesquisadores conseguiram mapear com precisão a estrutura de proteínas ligadas à distrofia muscular de Duchenne e a certos tipos de câncer, desenhando drogas que se encaixam nessas moléculas como uma chave mestra em uma fechadura, prometendo tratamentos mais eficazes e com menos efeitos colaterais. O remédio que poderá salvar uma vida daqui a 10 anos pode ter nascido em um tubo de ensaio flutuante. A tecnologia desenvolvida para manter os humanos vivos no vácuo também encontra seu caminho de volta para casa, muitas vezes onde é mais necessária. Lembra-se do sistema de reciclagem de água, aquela maravilha da engenharia que transforma a urina em água pura? Essa tecnologia não ficou restrita ao espaço. Ela foi miniaturizada e adaptada para criar sistemas de purificação portáteis que são levados para zonas de desastre natural, campos de refugiados e vilarejos remotos onde a água potável é um luxo inalcançável. A mesma máquina que permite a um astronauta beber seu café reciclado está, neste momento, salvando crianças da cólera e da desidratação em regiões áridas do nosso planeta. É a tecnologia de fronteira, tornando-se uma ferramenta humanitária, provando que resolver o problema extremo de viver no espaço nos ensina a viver com mais dignidade na Terra. E as conexões não param na biologia. A robótica espacial é outro fio condutor dessa teia. Para construir a estação, o Canadá desenvolveu braços robóticos gigantescos e sensíveis, capazes de manipular cargas pesadas com a delicadeza de uma mão humana. Essa tecnologia, o Canadarm, inspirou a criação de robôs cirúrgicos aqui na Terra. Hoje, existem braços robóticos operando dentro de salas de cirurgia, guiados por neurocirurgiões, que realizam procedimentos no cérebro com uma precisão que a mão humana, com seu tremor natural, jamais alcançaria. O mesmo algoritmo que foi desenhado para acoplar um módulo espacial sem solavancos é usado para remover um tumor sem danificar o tecido saudável ao redor. É o toque frio do metal espacial, trazendo cura e precisão
para a medicina mais delicada. Olhando para fora, a estação assume outro papel vital, o de sentinela. Ela é o nosso olho mais alto e atento. Enquanto os satélites meteorológicos nos dão uma visão geral, a estação espacial oferece uma perspectiva única, com tripulantes que podem direcionar câmeras e instrumentos para eventos específicos em tempo real. Eles monitoram a saúde das nossas florestas, rastreando o desmatamento ilegal e a saúde das colheitas. Eles veem a pluma de fumaça de um vulcão minutos após a erupção, ajudando a desviar rotas de aviões e salvar vidas. Eles fotografam o rastro de destruição de furacões e tufões, fornecendo dados vitais para as equipes de resgate entenderem quais áreas foram mais afetadas pelas inundações. A estação é um posto de vigia que nunca dorme, cuidando do planeta como um jardineiro cuida de seu jardim, alertando sobre as pragas e as secas, ajudando-nos a entender a complexidade do clima e a urgência de preservar nosso único lar. Mas talvez a conexão mais sutil e poderosa seja a política, ou melhor, a superação dela. A Estação Espacial Internacional é, por definição, um milagre diplomático. Pense no mundo em que vivemos, cheio de fronteiras, sanções e conflitos. Agora, olhe para cima. Lá os módulos russos fornecem a propulsão que mantém a estação em órbita. Sem eles, a estação cairia. Os painéis solares americanos fornecem a eletricidade que alimenta os instrumentos russos. Sem eles, a estação morreria no escuro. Os laboratórios europeus e japoneses dependem dessa simbiose para realizar suas pesquisas. É uma interdependência física e letal. Se um lado falhar, todos falham. Não há espaço para isolacionismo quando se está em um barco salva-vidas no meio do oceano cósmico. Essa necessidade forçada de cooperação criou uma cultura de paz que transcende as manchetes dos jornais terrestres. Astronautas e cosmonautas comem juntos, riem juntos e confiam suas vidas uns aos outros diariamente, independentemente do que seus governos estejam discutindo lá embaixo. A estação prova, todos os dias, que a convivência pacífica e produtiva entre nações rivais não é apenas uma utopia sonhada por filósofos, mas uma realidade prática e funcional, construída com parafusos e boa vontade. Ela é um modelo em escala reduzida de como a humanidade poderia funcionar se entendesse que, no fim das contas, estamos todos no mesmo veículo, viajando pelo mesmo vácuo. Há também o fio da inspiração, que conecta a estação às salas de aula de todo o mundo. Através de programas de rádio amador, estudantes de escolas rurais e urbanas têm a chance de falar diretamente com os astronautas. Imagine a cena. Uma criança segura um microfone com as mãos trêmulas, faz uma pergunta e, segundos depois, ouve uma voz que vem do espaço respondendo com clareza. Naquele momento, o teto da sala de aula desaparece. O horizonte daquela criança se expande para o infinito. Ela entende que o futuro não é algo distante e inalcançável, mas algo que está acontecendo agora e do qual ela pode fazer parte. A estação planta sementes de curiosidade que florescerão em engenheiros, biólogos e exploradores nas próximas décadas. Por fim, a estação nos conecta com o desconhecido. Ela testa tecnologias que usaremos para ir além. Os sistemas de suporte à vida, a proteção contra a radiação, o cultivo de plantas em travesseiros de nutrientes, tudo isso é o ensaio geral para a nossa próxima grande viagem rumo à Lua e a Marte. Ela é o estaleiro onde estamos aprendendo a construir as naus que nos levarão para longe da costa. Sem as lições duras aprendidas a 400 quilômetros de altura, qualquer sonho de colonizar outros mundos seria apenas suicídio. Portanto, quando você vir aquele ponto brilhante riscando o céu hoje à noite, não pense nele como algo distante. Pense nele como uma parte de você. Pense no remédio que sua avó toma, na água limpa que chega a uma aldeia distante, na previsão do tempo que te avisou para levar um guarda-chuva e na criança que sonha em ser cientista. Tudo isso passa por lá. A estação espacial não está apenas orbitando a Terra, ela está entrelaçada com o destino da Terra. É o nosso braço estendido para o universo, trazendo de volta poeira de estrelas e transformando-a em melhorias para a nossa vida cotidiana, num ciclo contínuo de exploração e retorno, de sonho e realidade.
Se a Estação Espacial Internacional fosse apenas uma conquista técnica, ela já teria seu lugar garantido nos livros de história como o auge da engenharia aeroespacial. No entanto, sua existência transcende a soma de seus módulos, painéis solares e computadores. Ela se tornou, ao longo das décadas, um espelho flutuante, posicionado estrategicamente no céu para que a humanidade pudesse, pela primeira vez, olhar para si mesma de uma perspectiva externa e verdadeiramente unificada. A estação não é apenas um laboratório de física, é um laboratório social, um experimento antropológico contínuo que testa a nossa capacidade de evoluir não apenas como exploradores, mas como espécie. Para entender a profundidade desse impacto cultural, precisamos voltar um pouco no tempo, para um período em que o mundo era dividido por um muro invisível de medo e silêncio. Durante grande parte do século XX, o espaço foi usado como o tabuleiro final de um jogo de xadrez geopolítico perigoso. A corrida espacial nasceu da rivalidade, do desejo de uma nação provar superioridade sobre a outra, onde cada satélite e cada foguete eram demonstrações veladas de poder militar. O céu era uma arena de disputa. A Estação Espacial Internacional surgiu, portanto, como uma resposta radical e curativa a esse passado. Ela nasceu das cinzas da Guerra Fria, num momento em que antigos adversários decidiram que o custo de explorar o cosmos sozinhos era alto demais, tanto financeira quanto espiritualmente. A decisão de acoplar módulos russos e americanos, de misturar tecnologias, idiomas e procedimentos operacionais, foi um ato de fé diplomática sem precedentes. Quando vemos a estação hoje, estamos vendo a materialização física de um tratado de paz, uma prova de aço e titânio de que a curiosidade humana é, em última análise, mais forte do que o medo tribal que nos divide. Essa união lá em cima criou uma nova geografia mental aqui embaixo. Para as gerações que nasceram após o ano 2000, a realidade é que nunca houve um único momento em que todos os seres humanos estivessem na Terra ao mesmo tempo. Sempre houve alguém lá em cima, orbitando, vigiando, vivendo. Isso mudou a nossa definição de habitat humano. Deixamos de ser uma espécie puramente terrestre para nos tornarmos, ainda que timidamente, uma espécie multiplanetária. As crianças de hoje crescem com a naturalidade de saber que o céu não é o limite, mas sim um local de trabalho, um destino onde pessoas de diferentes culturas compartilham o café da manhã flutuante enquanto sobrevoam oceanos que, na superfície, separam continentes, mas que, da janela da cúpula, parecem apenas poças d'água interligadas. A cultura a bordo reflete essa fusão. Lá dentro, não existe uma cultura russa, americana ou europeia pura. Existe a cultura da estação. É um microcosmo social com suas próprias regras, tradições e rituais. Eles celebram o Natal 2 vezes, seguindo o calendário gregoriano e o ortodoxo. Eles compartilham comidas típicas, trocando hambúrgueres espaciais por latas de borscht ou sushi reidratado, criando uma culinária de fusão orbital. Eles aprendem uma língua híbrida, muitas vezes chamada de Runglish, uma mistura pragmática e carinhosa de russo e inglês, usada para resolver problemas rápidos quando a tradução formal demoraria muito. Essa sociedade em miniatura nos mostra que, quando a sobrevivência depende da cooperação mútua, as diferenças culturais deixam de ser barreiras e tornam-se recursos. Em um ambiente onde um erro de cálculo ou um acesso de raiva pode matar a todos, a tolerância e o respeito não são virtudes morais opcionais, são requisitos de segurança tão vitais quanto o oxigênio. Mas a humanidade não vive apenas de sobrevivência, vivemos também de beleza. A estação tornou-se um palco improvável para a arte. Poderíamos pensar que em um ambiente tão estéril, focado em dados e eficiência, não haveria espaço para a expressão artística. No entanto, o oposto aconteceu. Astronautas sentiram a necessidade profunda de traduzir a experiência indescritível do espaço através da música, da fotografia e da pintura. Vimos comandantes tocando violão na cúpula, flutuando em gravidade zero, enquanto cantavam sobre a solidão e a maravilha de estar longe de casa. Vimos cosmonautas desenhando aquarelas das auroras boreais, tentando capturar matizes de verde,
que as câmeras não conseguiam registrar. Vimos a fotografia espacial evoluir de registros técnicos para obras de arte sublime, com imagens noturnas das cidades brilhando como constelações terrestres, revelando a presença humana não como uma praga, mas como uma rede de luz e vida. A arte produzida na estação humanizou o espaço, retirando-o do domínio exclusivo dos cientistas e devolvendo-o aos poetas e sonhadores. Ela nos lembrou que levamos nossa alma conosco para onde quer que vamos e que a contemplação do belo é uma necessidade biológica tão urgente quanto a comida. Essa contemplação gera um fenômeno filosófico que já mencionamos, mas que merece ser aprofundado em seu impacto social: a dissolução das fronteiras. Na Terra, os mapas são coloridos politicamente. Aprendemos onde termina um país e começa outro. Do espaço, essas linhas são invisíveis. A atmosfera não muda de cor quando cruza uma fronteira nacional. A poluição de um país viaja com o vento para o outro. Os rios nascem em uma nação e matam a sede em outra. A estação espacial testemunha a verdade ecológica do nosso planeta. Somos um sistema único, fechado e interdependente. Essa visão, transmitida pelos astronautas em suas palestras e livros, tem alimentado movimentos ambientais e sociais em todo o mundo. Ela nos força a confrontar a irracionalidade de nossos conflitos territoriais diante da fragilidade do nosso oásis comum. A estação atua, assim, como uma consciência orbital, uma voz constante que nos diz: daqui de cima vocês são um só. Além disso, a estação espacial nos ensina sobre a fragilidade da condição humana. Aqui na Terra, cercados por confortos e pela natureza abundante, é fácil sentirmos que somos os donos do mundo, invencíveis e eternos. Lá em cima, essa ilusão se desfaz instantaneamente. O ser humano no espaço é uma criatura vulnerável, mantida viva por máquinas que não podem falhar. A parede que separa a vida da morte tem apenas alguns milímetros de espessura. Essa vulnerabilidade compartilhada cria uma humildade profunda. Não há espaço para arrogância quando você depende de um filtro de ar para respirar o próximo minuto. Essa lição de humildade é, talvez, o maior presente cultural que a exploração espacial nos dá. Ela nos coloca em nosso devido lugar no universo, não como conquistadores, mas como passageiros frágeis de uma nave planetária que precisa de cuidados urgentes. A relação da estação com a lei e a sociedade também é um modelo fascinante para o futuro. Como se governa um lugar que não está em nenhum país? A estação opera sob um acordo intergovernamental, que é uma obra-prima da advocacia internacional. Se um astronauta americano comete um crime, ele é julgado pelas leis americanas. Se um russo o faz, pelas leis russas. Mas e se o crime afetar a estação inteira? E se houver uma disputa sobre uma invenção criada lá? Eles criaram um sistema legal flexível e cooperativo, baseado no consenso. É, em muitos aspectos, o embrião de uma futura constituição planetária, um esboço de como poderemos nos governar quando, um dia, tivermos colônias na Lua ou em Marte. A estação está escrevendo, dia após dia, o Código Civil das Estrelas, provando que é possível ter ordem e justiça sem a necessidade de fronteiras armadas. O impacto estende-se também à nossa imaginação coletiva sobre o futuro. Antes da estação espacial, a ficção científica era a única referência que tínhamos de vida no espaço, muitas vezes povoada por naves de guerra, alienígenas hostis ou utopias inalcançáveis. A realidade da estação trouxe o futuro para o presente, mas um futuro pé no chão, ou melhor, mão no corrimão. Mostrou que viver no espaço é difícil, sujo, barulhento e exige trabalho duro, mas é possível. Ela normalizou o extraordinário. Hoje uma criança pode assistir a uma transmissão ao vivo de um astronauta lavando o cabelo ou consertando um vaso sanitário espacial. Isso retira o glamour cinematográfico, mas adiciona uma camada de realidade inspiradora. Mostra que o espaço é um lugar para encanadores, eletricistas, biólogos e professores, não apenas para super-heróis. Democratiza o sonho. Por fim, a Estação Espacial Internacional é um monumento à esperança. Em um mundo frequentemente dominado por notícias de crises, guerras e colapsos, ela permanece lá em cima,
riscando o céu a cada 90 minutos, como uma prova brilhante do que somos capazes de construir. Ela é a catedral gótica da nossa era, construída não com pedras, mas com alumínio e inteligência, dedicada não a uma divindade, mas ao espírito humano de descoberta. Ela nos diz que, se formos capazes de superar nossas diferenças para construir uma casa no vácuo, talvez sejamos capazes de resolver os problemas aqui no chão. Ela é uma âncora de otimismo, lembrando-nos de que a nossa história não precisa terminar em autodestruição, mas pode continuar subindo, degrau por degrau, rumo às estrelas. Quando olhamos para ela, não vemos apenas metal, vemos a melhor versão de nós mesmos, flutuando em paz sobre o mundo azul que todos chamamos de lar. Tudo o que construímos no mundo físico, por mais majestoso e robusto que pareça, está sujeito à lei universal da impermanência. As pirâmides sofrem a erosão do vento, as catedrais góticas precisam de restauração constante, e no ambiente mais hostil de todos, a nossa casa espacial também enfrenta o peso implacável do tempo. A Estação Espacial Internacional, apesar de ser um triunfo da tecnologia, não é eterna. Ela é uma máquina orgânica de metal que envelhece a cada órbita, a cada expansão térmica e a cada vibração. Chegará o dia, num futuro não muito distante, provavelmente no início da década de 30 deste século, em que teremos que dizer adeus. Este capítulo da nossa história não é sobre permanência, mas sobre transição. É sobre como o fim desta estrela artificial marcará o nascimento de uma verdadeira civilização espacial. O destino final da estação já está escrito e é um roteiro carregado de uma melancolia poética e necessária. Ela não pode ser simplesmente abandonada lá em cima. Se a deixássemos à deriva, sem combustível para desviar de detritos ou corrigir sua órbita, ela se tornaria um perigo incontrolável. Um navio fantasma de 400 toneladas que poderia cair aleatoriamente sobre uma área habitada. Por isso, sua morte será um ato controlado, uma última missão de precisão. Motores poderosos acoplados à estação por naves enviadas especificamente para este fim serão acionados em um momento calculado matematicamente. Eles empurrarão a estrutura contra a direção de seu movimento, freando sua corrida eterna. A gravidade, que a estação desafiou por décadas, finalmente vencerá. Ela começará a mergulhar nas camadas mais densas da atmosfera. Imagine a cena. A estrutura que foi o lar de centenas de astronautas, o local de sonhos e descobertas, transformando-se em um meteoro brilhante. À medida que ela rasga o céu, o calor da reentrada fará com que os painéis solares se desintegrem como folhas secas no fogo. Os módulos de alumínio derreterão, e a estação se quebrará em uma chuva de fragmentos incandescentes, mas ela não cairá sobre cidades. Ela será guiada para o lugar mais solitário da Terra, uma região no Oceano Pacífico Sul, conhecida como Ponto Nemo. É o polo de inacessibilidade, o ponto no oceano mais distante de qualquer terra firme. É um lugar tão isolado que muitas vezes os seres humanos mais próximos de quem navega por lá são, ironicamente, os astronautas que passam na órbita acima. Lá nas profundezas escuras e silenciosas do mar, repousam os restos da Estação Espacial Russa Mir e de centenas de outros satélites. Será lá, nesse cemitério subaquático de naves, que a Estação Espacial Internacional encontrará seu descanso final, devolvendo seus átomos ao planeta que a criou. Mas o fim da estação não significa o fim da presença humana no espaço. Pelo contrário, significa a sua expansão. Estamos saindo da era da exploração governamental para entrar na era da ocupação comercial e civil. O futuro imediato, que substituirá a estação atual, não será um único monolito gigante, mas uma constelação de estações menores, mais especializadas e ágeis. Imagine hotéis orbitais, estruturas elegantes desenhadas não apenas para a sobrevivência, mas para o conforto, onde turistas poderão flutuar diante de janelas panorâmicas gigantescas, observando a curvatura da Terra enquanto bebem champanhe em taças projetadas para a microgravidade. Ao lado desses hotéis, haverá fábricas automatizadas flutuantes, onde robôs trabalharão silenciosamente no vácuo para produzir cabos de fibra óptica de pureza inigualável ou imprimir órgãos humanos em 3 dimensões,
livres do colapso causado pela gravidade terrestre. O espaço deixará de ser um acampamento científico para se tornar um subúrbio industrial e turístico da Terra. A arquitetura dessas novas moradas também mudará radicalmente. Até hoje, vivemos em latas de metal rígido, limitadas pelo tamanho do foguete que as lançou. O futuro, porém, é flexível. A tecnologia de habitats infláveis está prestes a revolucionar a construção orbital. Imagine módulos feitos de tecidos de alta tecnologia, Kevlar e Vetran, dobrados como um origami dentro do foguete. Ao chegarem ao espaço, eles se inflariam como balões, criando volumes internos imensos, muito maiores do que qualquer coisa que temos hoje. Essas paredes de tecido, ao contrário do que a intuição sugere, são mais resistentes a micrometeoritos do que o metal, pois absorvem o impacto de forma elástica em vez de quebrar. Viveremos dentro de tendas de alta pressão, acolchoadas e silenciosas, verdadeiras mansões flutuantes que oferecerão o luxo do espaço pessoal, algo que os atuais astronautas, confinados em seus cubículos, só podem sonhar. E talvez, finalmente, vençamos o maior inimigo da vida no espaço, a falta de gravidade. Os projetos futuros retomam o sonho antigo da ficção científica, a rotação, estações em formato de anel ou com braços longos que giram ao redor de um centro. A força centrífuga gerada por essa rotação empurrará os habitantes contra o chão, simulando a gravidade. Imagine uma estação onde, no centro, você flutua, mas à medida que desce uma escada em direção à borda do anel, você começa a sentir peso. No anel externo, você poderia caminhar, dormir em uma cama normal e usar um banheiro convencional, mantendo seus ossos e músculos fortes, enquanto o centro da estação continuaria sendo usado para experimentos em gravidade zero. Seria o melhor dos dois mundos, permitindo que seres humanos vivessem no espaço por anos, ou até a vida toda, sem que seus corpos se degradassem. Mas o olhar da humanidade está se voltando para além da órbita baixa. A Estação Espacial Internacional nos ensinou a nadar na parte rasa. Agora estamos prontos para o mar aberto. O próximo grande projeto já está em andamento. A Gateway, uma estação que não orbitará a Terra, mas a Lua. A vista da janela mudará drasticamente. A Terra deixará de ser aquele horizonte gigante que ocupa todo o campo de visão para se tornar uma bola de gude azul e branca, suspensa na escuridão, pequena e preciosa. A Lua, por outro lado, será uma presença gigante e cheia de crateras, um mundo cinza e silencioso logo ali fora. Viver na Gateway será psicologicamente diferente. A proteção magnética da Terra estará longe. A solidão será mais profunda. Será um posto de pedágio, um porto de escala, onde as naves atracarão para se reabastecer antes de descerem para a superfície lunar ou partirem para a grande viagem rumo a Marte. E Marte é o horizonte final dessa evolução. As lições aprendidas nos sistemas de reciclagem de água e ar da estação atual são a base fundamental para a nave que levará humanos ao planeta vermelho. Uma viagem de 6 a 9 meses, sem possibilidade de resgate rápido, exigirá uma autonomia total. A futura nave para Marte não será apenas um veículo, será uma estação espacial com motores. Os astronautas que farão essa jornada serão os herdeiros diretos de tudo o que descobrimos a 400 quilômetros de altura. Cada falha consertada, cada protocolo de emergência testado, cada descoberta médica feita na atual estação salvou antecipadamente a vida desses futuros marcianos. Além da tecnologia, o futuro reserva uma mudança no próprio ser humano. À medida que nos tornamos uma espécie que passa mais tempo fora do planeta, começaremos a ver o surgimento de uma nova cultura, talvez até de uma nova biologia. Crianças nascidas em colônias espaciais ou lunares podem nunca conhecer a sensação de chuva ou vento. Para elas, a natureza será o zumbido dos ventiladores e o brilho das luzes de cultivo hidropônico. A gravidade da Terra poderá parecer-lhes esmagadora e insuportável. Seremos pela primeira vez uma espécie dividida entre os que vivem no fundo do poço gravitacional e os que vivem nas ilhas flutuantes. A Estação Espacial Internacional é o ancestral comum, o elo perdido
entre o Homo sapiens terrestre e o futuro Homo sapiens. Há também o aspecto da preservação. Muitos futuristas veem esses habitats espaciais não apenas como laboratórios ou hotéis, mas como arcas de Noé. Em um universo onde asteroides e catástrofes climáticas são riscos reais, ter sementes da humanidade e da biodiversidade da Terra espalhadas por estações autossustentáveis é uma garantia de sobrevivência da vida. O futuro da estação é tornar-se um backup da biosfera. Jardins orbitais, bancos de sementes congeladas e bibliotecas digitais contendo todo o conhecimento humano flutuarão seguros no vácuo, garantindo que, não importa o que aconteça na superfície, a chama da consciência não se apague. Portanto, quando olhamos para o futuro desse tema, não devemos sentir tristeza pelo fim iminente da estrutura de metal que hoje conhecemos. Ela cumprirá seu destino de forma honrosa. Ela foi a balsa de madeira que nos ensinou a não temer a água. As naves que virão depois serão os transatlânticos. A ciência que ela produziu já está integrada ao nosso cotidiano e aos planos das próximas gerações. O legado da estação não estará nos destroços que repousarão no fundo do Pacífico, mas na confiança inabalável de que o ser humano não é prisioneiro da Terra. O futuro é uma rede de luzes conectando a Terra, a Lua e Marte. Uma teia de vida tecida no tear do silêncio, onde a palavra casa terá um significado muito mais amplo, abrangendo não apenas um planeta, mas todo um sistema solar. E tudo isso começou com aquele primeiro módulo solitário, a Alvorada, que subiu ao céu para provar que poderíamos morar entre as estrelas. Agora, a nossa jornada pelos corredores metálicos e pelas vistas vertiginosas da órbita começa a diminuir o ritmo. Imagine que as luzes da estação estão sendo reduzidas lentamente, passando do branco clínico do dia de trabalho para um tom âmbar suave e acolhedor, sinalizando aos corpos cansados que é hora de descansar. O zumbido das máquinas, aquele som constante de ventiladores e bombas que garante a vida, parece suavizar-se, transformando-se em um sussurro rítmico, quase como uma canção de ninar mecânica projetada para embalar o sono de quem flutua. É o momento de soltar os corrimãos, de deixar de lado as ferramentas e as preocupações científicas e permitir que a mente, assim como o corpo, entre em estado de leveza absoluta. Ao olharmos para trás, para tudo o que percorremos nesta história, percebemos que a Estação Espacial Internacional é muito mais do que um feito de engenharia. Ela é um poema escrito em metal contra o pano de fundo do infinito. Ela nos ensinou sobre a resistência dos nossos ossos e a pureza dos cristais, sobre a reciclagem da água e a diplomacia entre nações. Mas a sua lição mais profunda é silenciosa e individual. Ela nos ensinou sobre a nossa própria fragilidade e a nossa imensa capacidade de sonhar. Viver no espaço é, em última análise, um ato de confiança. Confiança na máquina que nos envolve, confiança nos colegas que flutuam ao nosso lado e confiança na matemática que nos mantém em uma queda eterna e segura ao redor do mundo. Imagine-se agora flutuando em direção à cúpula para uma última olhada antes de dormir. O módulo está escuro, iluminado apenas pelo brilho fantasmagórico que vem de fora. Você se aproxima do vidro, sentindo o frio que emana dele. Um frio que atravessou o vácuo interestelar para tocar a ponta dos seus dedos. Lá embaixo, a Terra gira majestosa e lenta. Você não vê fronteiras, não vê guerras, não ouve o barulho do trânsito ou das discussões. Você vê apenas o azul profundo dos oceanos, o branco algodonoso das nuvens e o marrom e verde dos continentes adormecidos. À noite, o planeta acende. As cidades são aglomerados de luz dourada, como brumas luminosas que conectam os humanos na escuridão. Você percebe que, embora esteja separado deles por 400 quilômetros de vazio, você nunca esteve tão conectado. Você é a sentinela solitária vigiando o sono de bilhões de pessoas. Essa visão traz uma paz que é difícil de encontrar na superfície. Na Terra, estamos sempre presos ao chão, sempre lutando contra o peso, sempre correndo contra o tempo. Aqui em cima, o peso desaparece. E quando o peso do corpo desaparece, parece que o peso da alma também se dissolve. As preocupações cotidianas, as ansiedades sobre o futuro, as memórias pesadas do passado,
tudo isso parece ficar lá embaixo, preso pela gravidade, incapaz de subir até onde você está. Você está livre. Você é apenas consciência e observação, flutuando em um útero de serenidade, protegido por uma casca de tecnologia e coragem. A sensação de cima e baixo perde o sentido, e com ela, a sensação de que você precisa ir a algum lugar ou ser alguém. Você simplesmente é. Você é poeira de estrelas contemplando a si mesma. Enquanto a estação desliza para o lado noturno da Terra, a escuridão envolve a cúpula. Não é uma escuridão assustadora, mas um veludo profundo e infinito. As estrelas não piscam aqui. Elas são olhares fixos e brilhantes, diamantes eternos que testemunharam o nascimento do universo e que agora testemunham o seu momento de paz. Você vê a Via Láctea como uma estrada de leite derramado, uma faixa de luz densa e complexa que atravessa o campo de visão, lembrando-o de que o nosso Sol é apenas um grão de areia em uma praia cósmica vasta. Essa imensidão não faz você se sentir pequeno no sentido de ser insignificante, mas sim pequeno no sentido de ser precioso. Você é uma parte rara e consciente desse universo vasto, capaz de sentir, de amar e de entender a beleza desse momento. Agora é hora de voltar para o seu alojamento. Você empurra-se suavemente, navegando pelo ar com movimentos preguiçosos. O corpo relaxa completamente. Não há colchão para pressionar as costas. Não há travesseiro para amassar a orelha. Você entra no seu saco de dormir, fecha o zíper e deixa os braços flutuarem livres à frente do corpo. Você fecha os olhos. O som dos ventiladores torna-se o som do vento nas árvores, ou o som das ondas em uma praia distante. Você está seguro. A estação cuida de você. Ela respira por você, aquece você e protege você. O sono no espaço é profundo. É um sono sem peso, onde os sonhos parecem flutuar tão livremente quanto o sonhador. Talvez você sonhe que está voando, não com asas, mas simplesmente por vontade, deslizando sobre paisagens alienígenas ou retornando aos campos verdes da Terra. A microgravidade penetra no subconsciente, desfazendo os nós de tensão muscular que acumulamos durante a vida inteira. Cada vértebra da sua coluna se afasta suavemente da outra, alongando-se, liberando a compressão de anos de gravidade. É um descanso celular, uma regeneração completa. Enquanto você dorme, a estação continua sua vigília. Ela cruzará oceanos e continentes, atravessará auroras boreais que banharão seu casco de luz verde e violeta e enfrentará o nascer do sol mais uma vez e depois outra vez em um ciclo eterno de luz e sombra. Mas, por enquanto, para você, só existe a quietude, a paz de saber que a humanidade, com todas as suas falhas, foi capaz de construir este lugar de cooperação e beleza. A certeza de que, não importa quão escura seja a noite, sempre haverá uma alvorada esperando do outro lado do mundo, a apenas alguns minutos de distância. Nós somos exploradores por natureza. Desde que descemos das árvores e olhamos para a savana, até o momento em que saímos da caverna e olhamos para a lua, sempre quisemos ir além. A estação espacial é a prova de que esse impulso não é apenas curiosidade, mas destino. Mas toda exploração exige um momento de retorno, um momento de descanso para assimilar o que foi visto. Este é o seu momento. Deixe a gravidade dos pensamentos se desfazer. Deixe a sua mente orbitar em silêncio, leve e tranquila. Sinta-se parte dessa dança cósmica, girando devagar, sem esforço, sem pressa. Tudo está bem. O universo é vasto, mas aqui, neste pequeno ponto de luz e vida, tudo está em ordem. Que esta história sobre a nossa casa nas estrelas tenha trazido a você a perspectiva de que os nossos problemas, vistos de cima, são pequenos diante da grandeza da vida. Que a sensação de flutuar tenha entrado em seus músculos e trazido o relaxamento que você merece. O espaço está sempre lá, silencioso e calmo, esperando por nós. E assim como a estação orbita a Terra em um abraço gravitacional eterno, que o sono agora abrace você, trazendo descanso, restauração e sonhos leves. E antes de você adormecer completamente, se essa jornada pelas estrelas trouxe paz ao seu coração e leveza aos seus pensamentos, eu gostaria de fazer um convite suave, como uma conversa entre amigos sob o luar.
Apoie o nosso canal. Deixe o seu like para que esta mensagem de tranquilidade chegue a mais pessoas que precisam descansar. Inscreva-se no Universo para o Sono e ative as notificações para que possamos continuar viajando juntos por novos mundos e novas descobertas todas as noites. E se você conhece alguém que precisa desse momento de paz, compartilhe este vídeo. O seu carinho é o combustível que mantém a nossa estação de sonhos operando. Muito obrigado por sua companhia nesta órbita. Tenha uma noite maravilhosa. Durma agora, viajante. A Terra continuará girando, as estrelas continuarão brilhando e a ciência continuará velando pelo seu descanso. Solte-se, flutue, descanse. Boa noite.